E aí pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Physics Rock and Roll, eu sou o Lucão e hoje 9 de novembro de 2019, sabadão, amanhã a molecada vai fazer a prova de exatas do Enem e tá todo mundo surtando a respeito disso. Quero conversar com vocês um pouquinho a respeito. Essa semana eu tenho visto bastante vídeo, bastante coisa, lido algumas coisas de outros youtubers, outros divulgadores de ciência, falando sobre o Enem, sobre tudo isso e tal. E eu tenho visto que a molecada tá preocupada pra caramba de não conseguir ir bem, disso, aquilo. Beleza, porque a gente cobra deles, né? A sociedade tem cobrado muito isso de você passar no Enem, de você ir bem numa prova. Mas o que eu queria falar é o quanto a gente está realmente ensinando a molecada ou o quanto a gente está só adestrando. O quanto a gente está ensinando e falando para eles, falar, o raciocínio funciona assim, 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 você vai chegar de A a B, depois para C, depois para D, ou do quanto você já está jogando o moleque lá no XYZ e falando, ó, beleza, eu sou o Lucas, sou professor de física, tá aqui a fórmula do sorvetão, bora lá fazer um monte de exercício e passar no Enem. Eu tenho certeza que se você apresentar a prova do Enem, que vai ser aplicada amanhã, você apresentar para essa mesma molecada na quarta-feira, eles não vão conseguir fazer de novo. Porque eles não têm um raciocínio lógico, que eles não conseguem interpretar nem o que está sendo colocado na questão. Eu vi em alguns alunos particulares que eu dei aula esse último ano, 90% da dúvida deles era de passar do português para a matemática. Já faltava a interpretação de texto. E aí, pô, estudavam em escolas boas, estudavam em escolas top de linha e estavam precisando de aula particular, de física, de matemática básica, porque não conseguiam entender o texto. Talvez eu devesse mudar isso nas minhas aulas, porque eu ensino eles a lerem e aí eles não voltam mais para as aulas, porque a partir da matemática e da física tá indo bem. Então, comenta aí embaixo, o que vocês acham? Vocês que estão estudando, vocês que já estudaram, vocês ainda lembram alguma coisa de física? Puxa pela cabeça aí, vocês só vão lembrar a fórmula, né? Vocês não vão lembrar o funcionamento da física, vocês não vão lembrar a lógica da física, da matemática. Sei lá, comenta aí, conversa comigo, vamos falar a respeito disso. Eu acho que a gente está parado no século XIX, nos métodos de ensino, e a gente tem vendido muito isso, a ideia que você só precisa passar no Enem. Toda vez que eu falo que eu estudo física, eu penso, nossa, física, difícil, que horrível. Não, não é. O problema é que a gente está ensinando errado. O problema é que a gente está ensinando só as fórmulas. A gente não está contando a história, a gente não está contando, não está fazendo a pessoa pensar. E aí ela vai na internet ver um programa de TV de uns palhaços falando que a Terra é plana. O cara para, nossa, não é que tem sentido isso que eles estão falando? É verdade, né? Porque a água, quando eu coloco a água numa bolinha, a água escorre. E a Terra, se fosse uma bola, a Terra ia escorrer. Mano, cara, tem que dar uma voadora no peito desses caras. Não tem que passar pano para esse tipo de ignorância, para esse tipo de raciocínio estúpido que não tem nenhuma lógica. Primeiro que a Terra não tem um lado de cima, um lado de baixo. A gente está pendurado no universo, não tem para onde a água escorrer, não tem um lado de baixo da Terra para a Terra escolher. Ah, mas o Polo Sul, o Polo Norte. O Polo Sul pode estar do lado, dependendo de onde você olhe. Isso é só uma convenção geográfica. Vai ficar o Polo Sul em cima, o Polo Sul em cima, o Polo Norte embaixo, se a gente estiver falando magneticamente. E, porra, se você coloca água numa esfera aqui na Terra, ela vai cair puxada pela gravidade da Terra. Massa gera gravidade. Quanto maior a massa, maior a gravidade. E por que a gente tem que discutir isso hoje ainda? Porque ninguém aceita uma explicação lógica e racional. Tudo é minha opinião, a minha opinião. Cara, a física não tá nem aí pra sua opinião. Se você pegar alguma coisa e falar, eu tenho a opinião que eu vou jogar isso e não vai cair porque não tem gravidade.
foda-se sua opinião, cara. Física não se importa. Sabe, imagina Newton, quando ele fez as fórmulas dele lá, as leis de Newton. Se ele tivesse simplesmente chegado pra galera e falado, olha, tive uma ideia. Toma, Newton, mas o que é isso aí? Ah, isso aqui é minha opinião. Não, cara, o cara foi pesquisar, o cara foi estudar, o cara fez observações, o cara criou um ramo da matemática para provar a opinião dele, para embasar a opinião dele. Aí o cara vai num programa de TV falar com um apresentador, ele fala umas asneiras, e o cara que, sei lá, qual a formação daquela criatura lá, deve ter se formado, deve ter colegial completo, vai, ensino médio, duvido que ele seja até jornalista. Ele fala qualquer merda, o cara não tem embasamento para contestar, dá uma risadinha e boa. O cara fala que a Terra compara a Terra a uma mesa de sinuca, mano. Cara, que doideira. E eu vi pessoas no meu Facebook compartilhando. E quando eu fui contestar, o cara falou, eu não tenho provas que a Terra é plana, então pode ser que ela seja. Tem provas, sim, desde a Grécia Antiga. Existem cálculos matemáticos, existem provas matemáticas de que a Terra é plana, de que algumas observações só podem ser feitas daquela forma numa Terra esférica. Eu acabei de falar que a Terra é plana, né? Existem provas matemáticas de que a Terra não é plana. Existem observações e cálculos matemáticos que só funcionam, só se encaixam no modelo de uma Terra esférica. E a matemática, como eu disse, ela não está nem aí para a sua opinião. Você não pode fazer um experimento qualquer. Eu vi esses dias, o cara foi num lago. Ah, nossa, isso aqui tá... pegamos um teodolito, colocamos a 10 quilômetros e eles estão alinhados, a diferença deles é de milímetro. Claro, mano, a Terra tem 40 mil quilômetros. A 10 quilômetros de distância, você não vai ver a curvatura da Terra. Você tem que estar, se não me engano, 60 mil pés de altura. Se você estiver em cima do Everest, você não consegue ver a curvatura da Terra. A Terra é imensa. E eu tenho um vídeo preparado para falar sobre isso, sobre a relação do tamanho das coisas, do tamanho que a gente tem noção. Mas tô devagando, já tô falando merda, porque eu não fiz roteiro, só tô com a câmera ligada falando bosta. Nem sei se vai dar pra ouvir o que eu tô falando, porque é a terceira vez que eu faço vídeo e o som não fica legal, mas é isso aí. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a forma que a gente tem passado informação adiante. Um pouco disso eu vi e concordo, eu vi bastante gente concordando, que é um pouco dessa soberba da classe científica, de quando você vai falar alguma coisa, quando alguém vai perguntar alguma coisa, faz exatamente o que eu falei agora, que eu acabei de fazer. Falar, esse cara aí não tem doutorado, não tem mestrado, não vou prestar atenção no que ele está falando. E aí o cara vai, entre outros que não tem mestrado e doutorado, escuta alguém falar uma groselha que ele acha que faz sentido, ele abraça esse cara. Sabe, ele foi tentar o conhecimento lá com o físico não deu atenção para ele vai atrás de um youtuber. A gente está trocando diploma por youtuber. E isso está começando a mudar. Eu já tenho visto mais canais de divulgação científica, eu tenho visto um pouco mais a comunidade acadêmica baixando a bola, descendo do pedestal para poder fazer isso, mas pode ser tarde demais, né? A gente já tem aí uma caralhada de gente que acredita que a Terra é plana, que contesta a ciência, que não sabe o que é ciência, que não sabe o que é método científico, sabe? Bem pesado, mas isso aí. Conversa comigo, diz aí o que vocês acham, uma forma que vocês acreditam que possa ser mudada, porque eu particularmente não acho que ninguém tem... ninguém é impedido de aprender matemática ou física, ninguém tem nada diferente na cabeça que te impossibilite de aprender exatas. Eu acho que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade com raciocínio lógico, com a matemática, e a forma que a gente coloca 50 pessoas numa sala e um professor explicando da mesma forma para essas 50 pessoas está muito errado, precisa ser revisto. E
alguns países nórdicos já começaram essa mudança há um bom tempo e já tem visto, não só nórdico, no Japão tem isso também. Você pega as pessoas que têm facilidade numa coisa, facilidade na outra, e coloca elas em grupos. Você ensina. Primeiro que você não ensina só matemática, só física, você ensina tudo como uma coisa só. Você tem um grupo interdisciplinar dentro da sala de aula, fazendo a relação entre tudo. Tanto que eu sempre falo que a maior dificuldade dos alunos que eu peguei para dar aula particular ou na escola, a maior dificuldade deles é a interpretação de texto, não é a aplicação de fórmula. Porque eles já foram bem adestrados em aplicação de fórmula, né? Aquela coisa do sorvetão. Sempre vai lembrar do sorvetão, você sempre vai lembrar do Bhaskara, mas você não faz ideia para que serve aquilo. Mas é isso, já são 10 minutos falando bobagem, 10 minutos falando vocês perder tempo. Conversa comigo aí, posta aí, compartilha esse vídeo, ajuda aí a fomentar a discussão e bora lá, vamos mudar a nossa cabeça, vamos mudar nosso ensino, nossa forma de raciocínio, vamos ensinar a raciocinar, vamos ensinar a pensar, em vez de simplesmente colocar o negócio na parede e falar, isso aqui é minha opinião, vocês vão ter que fazer o Enem e colocar isso aí lá dentro. Vamos ensinar como que pensa, vamos passar isso para as nossas crianças também. Beleza? Forte abraço, espero que não tenham ficado muito puto de eu deixar vocês 12 minutos aí ouvindo um careca falar bobagem. Um abraço.